Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o questionamento que um de nossos inscritos aqui do canal me fez. Foi o André. Professor, só uma dúvida. Você acha que quem vem de faculdades públicas, devido ao ensino geralmente ser mais tradicional e a carga ou as cargas horárias, a carga horária maiores, tem mais chances de passar que quem vem de uma escola particular? Minha formação técnica também é do Senai, mas faço engenharia EAD, devido ao turno de trabalho. Aproveitando para outra pergunta, sua formação superior foi pública ou privada? Inclusive, eu já citei aqui no canal, já existe um vídeo eu contando um pouquinho de como foi a minha formação. Inclusive, vou procurar deixar aqui em cima nos cards para que você saiba um pouquinho como foi a minha formação. Porém, para responder a esse questionamento, eu vou abordar alguns pontos, porque a resposta não é tão simples assim quanto parece, sim ou não, tá? Eu vou tocar em alguns pontos aqui que possam diferenciar os alunos que acabam estudando ali em faculdades públicas daqueles que acabam estudando nas faculdades privadas, particulares. O primeiro ponto que nós temos que observar é que, como ele disse no seu questionamento, de fato, os alunos que estudam ali em universidades, faculdades públicas, acabam ficando mais expostos às matérias justamente por conta da carga horária, o que não acontece nas universidades privadas, porque normalmente as pessoas que estudam em universidades privadas, nas universidades particulares, elas precisam em algum momento da sua vida trabalhar, Ela trabalha num turno e estuda no outro, É a maneira que, digamos assim, o pobre ou aquele que tem uma condição de renda familiar menor tem de estudar. Ele precisa trabalhar em um determinado período ali do seu dia e estudar no outro. Então, de fato, por conta da exposição da carga horária, esses alunos acabam se aprofundando mais em determinados assuntos. Um outro ponto que nós também podemos abordar, o que acaba diferenciando os ensinos dessas instituições, é que é comum que nós venhamos ouvir relatos de alunos que estudaram em escolas ou faculdades públicas que os professores, digamos assim, meio que andam para esses alunos, na hora ali de disseminarem a matéria. Então acabam que esses alunos têm que correr atrás do prejuízo e, por conta disso, acabam tendo que se aprofundar muito mais nas matérias, Porque no dia da aplicação da prova ou dos testes, os professores não irão aliviar. Então, justamente por conta desse, digamos assim, desse caso de alguns professores, os alunos acabam tendo que correr muito atrás dos assuntos e, novamente, acabam se aprofundando mais nos assuntos. Diferentemente do que acontece nas instituições privadas, Porque quando você tem ali um professor que não está disseminando o conhecimento de maneira adequada, você consegue chegar à reitoria da universidade e reclamar daquele professor. Então a instituição ela pega e remove aquele professor. Esse processo em faculdades públicas é quase que impossível acontecer, Você reclamar de um professor, a instituição ir lá e substituí-lo. Então, por conta desse processo ser mais flexível nas instituições de iniciativa privada, acaba que o professor é obrigado pelo próprio sistema a oferecer ali um conteúdo minimamente de qualidade, justamente para receber esse feedback aí dos alunos. Então esse é um outro ponto que acaba diferenciando aí a parte do ensino. Um outro ponto que eu posso citar aqui é que não é uma regra ou não é normal que os alunos que estudam em faculdades particulares tenham um costume de estarem se preparando ali para concursos públicos. Eu tiro isso por mim. Lembro que na época que eu fazia faculdade, eu fiz em uma instituição privada, da minha turma eu não
me recordo de alguém estar se preparando para concursos públicos. E à época eu já estava. E olha que eu convidei muitos colegas meus na época para estudarem comigo, para estarem se preparando, mas só recebi negativa. Tá? Então não é comum dentro de instituições particulares ter esse costume de você se preparar para um concurso público. Já é o contrário do que acontece nas universidades públicas, né? E talvez isso esteja associado muito à tradição. Eu tinha um professor que falava muito sobre a pirâmide invertida, porque quando você olha, né, de maneira macro para o que está acontecendo, quem estuda em universidade pública são pessoas ali de classe média para cima, né, para classe alta, normalmente, e quem procura estudar ali na iniciativa privada são as pessoas mais pobres, né? Ou seja, o pobre está pagando e aquele que tem uma melhor condição está estudando numa instituição pública. E isso é fácil de a gente entender, né? Porque o que acontece? Normalmente, tá? Essa pessoa, obviamente, por ter uma condição financeira melhor, então ela precisa de uma estrutura familiar, ela precisa de alguém que banque ela. Então, normalmente, quem vai bancar ela são os pais, são os avós, que já são, talvez, pessoas concursadas, né? Pessoas que adquiriram ali, ao longo da sua vida, uma estabilidade financeira que pudesse garantir aos seus filhos uma condição de somente estudarem, de somente se dedicarem aos estudos. Então, o candidato, normalmente, dentro da universidade pública, então ele já vem de uma família ali, que alguém da família já é concursado. Então ele já sabe, mais ou menos, o caminho que ele tem que fazer para ter uma vida minimamente de qualidade, uma certa estabilidade financeira. Então ele já tem isso com ele, né? Então é muito comum isso acontecer, diferentemente da universidade privada, das faculdades privadas, né? Isso não é muito comum, tá? Então por isso também a gente tem essa diferenciação aí na hora do ensino. Então quando você pega ali, por exemplo, um concurso público e você vai olhar ali os aprovados, por isso que você olha assim, você vê, né, que a maior parte, ou boa parte dos aprovados vieram de universidades públicas. Não porque necessariamente o ensino seja melhor, mas porque as pessoas já estavam focadas nisso, elas já estavam se dedicando, elas já sabiam o que queriam. Então, o seu processo não iniciou naquele momento, né, já vem de longa data, tá? Mas isso não significa que o estudo ou o ensino seja melhor e nem pior, tá bom? Está muito relacionado, obviamente, à sua dedicação, o quanto você quer alcançar um determinado objetivo na sua vida. Um exemplo claro disso, eu lembro que durante a minha faculdade, aula de cálculo, um aluno levantou e foi dar um depoimento a um de nossos professores. Ele disse que estava vindo, né, da UF, Universidade Federal Fluminense, para quem conhece, aqui no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. Ele falou, né, enaltecendo o nosso professor pela qualidade do ensino, como ele disseminava o conhecimento, e ele falou que ele tinha tido a mesma aula de cálculo lá na Universidade Federal e a aula tinha sido horrível, né? E ele estava justamente citando isso porque alguém, à época, levantou esse comentário falando que o ensino na universidade pública seria melhor do que na privada. E esse aluno, de pronto, né, por conhecimento de causa, ele levantou e falou que não é bem assim. Assim como nas universidades públicas a gente tem professores bons e outros ruins, também acontece na iniciativa privada, né? A gente tem professores bons e a gente também tem professores ruins. Um outro ponto importantíssimo e, na minha opinião, que possa fazer diferença é pelo fato de a maioria dos professores que dão aula em faculdades públicas atuarem somente no meio acadêmico, ou seja, são pessoas muito teóricas. E isso acaba se diferenciando lá na faculdade ou nas faculdades privadas, porque a gente tem contato com muitos professores que têm vivência na área industrial. Então isso acaba, de alguma maneira, trazendo o feeling, né, do que acontece na prática ali
E quando você consegue captar, né, essas informações, essas dicas que são dadas ali durante a ministração das aulas, acaba, obviamente, embasando ali os seus estudos, o seu conhecimento, né? Então, eu acho que isso também é algo que acaba diferenciando aí do que nós possamos encontrar no ensino das faculdades públicas das faculdades privadas. Então, possa ser que no final de um processo isso acabe fazendo alguma diferença. Mas, de qualquer forma, na verdade, o que vai fazer a diferença é o quanto você quer alcançar um objetivo. Se não fosse assim, todos os alunos que estudam em faculdades públicas seriam aprovados em concursos. E não é isso que nós vemos, tá? De outra forma, se fosse assim, ninguém que estudasse na iniciativa privada conseguiria a sua aprovação. E não é isso que acontece, tá? Então, está tudo associado, no final das contas, ao quanto você deseja alcançar um determinado objetivo, tá? Então, nada, na verdade, é barreira, nada é empecilho para aquela pessoa que quer, para aquela pessoa que se dedica. Se você almejar, se você lutar, se você batalhar, você vai conseguir, independentemente de onde tenha sido ali a sua formação, tá? Não permita com que isso seja uma limitação. Talvez essa seja a sua realidade no dia de hoje. Você gostaria de fazer a sua formação numa instituição pública, né? Porque você entende que lá seria melhor, mas por conta da sua condição familiar, da sua condição financeira, você não teve condições. Não é por isso que você não vai chegar, não é por isso que você não vai alcançar, tá? Obviamente você só não vai conseguir se você permitir com que esse pensamento, né, tome conta de você, esse pensamento de limitação, de que eu não vou conseguir porque eu estou vindo de uma instituição privada, aí sim, de fato, você não vai conseguir, tá? Agora, se você não enxerga nisso empecilho, você consegue sim, tá? Você precisa entender que, como eu disse no vídeo passado sobre oportunidades, tudo é uma oportunidade para você. Eu me lembro que durante a minha formação, terminavam as aulas e eu, inclusive, já deixei isso disponível no nosso canal aqui de membros, citando, né, como que foi a minha preparação durante a faculdade, onde eu aproveitava as aulas, ao final delas eu tirava as dúvidas com os professores, né? Então, porque lá eu enxerguei uma oportunidade. Lembra que eu citei no vídeo anterior falando que nós temos que aproveitar as oportunidades e se elas não aparecerem, nós devemos criar as nossas próprias oportunidades? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei as minhas oportunidades. Aquilo que ninguém enxergava como oportunidade, eu enxerguei. Eu aproveitava os professores para esclarecerem minhas dúvidas, porque eu estava me preparando para os próximos concursos. E deu certo na minha vida. O fato de eu ter me formado numa instituição privada nunca foi, tá, empecilho, nunca foi um obstáculo para que eu deixasse de sonhar. Pelo contrário, tá bom? E talvez você se encontre na mesma situação. Se deu certo para mim, vai dar certo para você também, tá bom? Pense nisso, forte abraço e até o próximo vídeo.